Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar este 5º domingo da Quaresma. Semana que vem já estamos ao início da Semana Santa. O tempo voou. Nosso tempo de penitência, meditação da palavra, oração, passou muito rápido. Mas são coisas que, como meditamos, iniciam com a Quaresma e devem de se estender a vida inteira. E hoje também era considerado antigamente o primeiro domingo da Paixão, porque, como bem sabemos, semana que vem escutaremos o Evangelho da Paixão do Senhor, o segundo Evangelho da Missa de Ramos. E ficaram alguns resquícios dessa semana, em especial o prefácio, que é o primeiro prefácio da Paixão do Senhor. Na Semana Santa utilizaremos o segundo, e com isso o dia de hoje nos recorda muitas coisas. Devemos de, primeiramente, recordar o terceiro domingo nos tocou justamente no assunto do arrependimento do pecador. O arrependimento dos pecados, a mudança de vida, a mudança de ações. Domingo passado, nós escutamos o Evangelho do Filho Pródigo. Isso nos remete ao retorno, o retorno aos braços do Pai. E hoje nós meditaremos o como Deus age conosco e o como nós devemos também de agir com amor para com os demais, em especial no Evangelho. Dito isso, entremos também em mais alguns fatos antes da primeira leitura. É o costume antigo, as igrejas onde não se colocava o roxo para cobrir as imagens e quadros desde o primeiro dia da Quaresma, hoje cobrem as imagens para nos recordar um tempo de maior sobriedade e silêncio, para entrarmos mais dentro de nós e vivermos em sintonia com a paixão de Jesus. Agora sim, vamos à primeira leitura. A primeira leitura de hoje é de Isaías e diz: Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. O Senhor está falando aqui ao povo que está no exílio da Babilônia, recordando os prodígios que fez justamente na saída, do êxodo, do Egito à Terra Prometida. E esses fatos que parecem não dizer nada a nós, também recordam algo a nós. Nós estamos neste exílio. Estamos exilados filhos de Eva, recordemos. Ainda não estamos na Terra Prometida, na glória dos céus. E com isso, aquilo que o Senhor recorda do que aconteceu na passagem do Egito, está falando também a nós daquilo que Ele fez contra as nossas faltas e pecados. Assim foram derrotados, quando nós acolhemos verdadeiramente a seguir o Senhor Deus, a vivermos uma vida com Ele. Ainda devemos de recordar
que o capítulo que hoje se coloca aqui para nós retorna a falar do final, entre aspas, daquilo que é a história salvífica do povo de Israel, nos preparando para a salvação que vem com a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, depois do credo histórico salvífico que escutamos, falou uma semana de Abraão, depois Moisés, Josué. Hoje, o Senhor nos diz que na nossa vida está acontecendo a nova história da salvação. Está em ato. Não é um passado distante. Uma história, que bom, Jesus me salvou, que bom, Deus salvou o povo do Egito. Não, não é isso que o Senhor quer dizer. Ele recorda a cada um de nós que está em ato a salvação, como veremos no Evangelho. Mas nós devemos de ter consciência deste fato acontecendo em nós. E continua o Senhor: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Quais? Primeiro, o pecado, a vida errada que levávamos, que vamos ver no Evangelho, que devemos de esquecer para começar um caminho novo com Cristo, uma vida nova. Mas também o êxodo. O Senhor realizou maravilhas, grandes coisas no êxodo, mas isso deve de ser esquecido, não porque o Senhor quer que se esqueça a história da salvação, mas ele fala o porquê. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo, estamos vendo? A salvação em ato na nossa vida. Acaso não reconheceis? Nós não reconhecemos o que o Senhor está fazendo em nós? A Páscoa que estamos vivendo? Páscoa enquanto sentido de passagem da vida velha para a vida nova, da morte para a ressurreição, para a vida da graça? Sigamos. Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Estamos vendo aqui o Senhor falar de algo que parece impossível. Se abrimos uma estrada hoje no deserto e vem uma chuva, uma tempestade de areia, o que vai acontecer? A estrada se apaga. Se começarmos a criar um rio no deserto, o que vai acontecer? A água vai secar. Então Deus está falando aqui, aliás, Deus está falando o que para nós? Que está realizando obras ainda maiores do que aqueles fatos do Antigo Testamento, do que o fato da criação. Quando Jesus diz que nós faremos obras ainda maiores que Ele, quais obras? Obras maiores é conduzir um pecador à salvação eterna. Por quê? Porque isso é maior do que a criação. Conduzir os homens a Deus. E aqui o Senhor está falando também isso para nós. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber ao meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. O Senhor fará isso por nós, para a nossa salvação. E já está em ato, já está em andamento, conforme nós vivemos com Cristo ou sem Ele. E o que temos vivido? Como temos vivido? Nos alegrando, reconhecendo os sinais de tudo aquilo que o Senhor irá realizar em plenitude na glória dos céus. E por isso nossa vida corresponde ao seu amor, meu irmão, minha irmã. E bebemos dessa fonte de água viva, dessa fonte presente no deserto. No caminho, caminhamos nesse caminho no deserto da vida, que o Senhor abre para nós, nos conduzindo à verdadeira vida nele? Ou queremos seguir as estradas que o mundo nos propõe, que são fáceis, são aparentemente vantajosas, mas vemos no Evangelho de hoje que nos destrói enquanto seres humanos. Passemos pelo Salmo. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. O Senhor fez maravilhas e está fazendo maravilhas conosco. E nós devemos de por isso exultar de alegria, vendo que este exílio no qual caminhamos, esta vida, distante da vida eterna que nos espera, o Senhor realiza maravilhas aqui. Já está nos preparando e nos conduzindo para esta vida eterna que nos espera e que nós queremos estar.
ou não. E por isso devemos exultar de alegria. E adiante deste salmo, onde o povo louva a Deus pela saída do exílio, que nós também devemos de louvá-lo, diz: os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Que na estrada dessa vida, na terra que vivemos, na humanidade sem Deus, tudo parece lágrima, desafio, quando queremos viver na grandiosidade do amor de Deus, na santidade, na fidelidade a Ele. Porém, nós colheremos alegria, ceifaremos com alegria, colheremos feixes. E temos esta confiança e perseveramos no Senhor? Creio que muitas vezes não. Muitas vezes murmuramos, reclamamos, choramos e não confiamos no Senhor. Passemos agora ao Evangelho. O Evangelho de hoje é a continuidade daquilo que escutamos ontem. Justamente o sábado encerrou com aquilo que vai se iniciar este domingo e que meditamos um pouco ontem. O povo estava diante de Jesus aprendendo, e daí chegam aqueles que querem prendê-lo, são mandados, retornam ao sumo sacerdote sem a prisão de Jesus. Nicodemos defende Jesus e todos vão embora, vão para suas casas. E ali Jesus também foi. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, diz o Evangelho de hoje. Inicia assim. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Fazer o quê? Possivelmente dormir numa tenda. Mas o mais provável, estar em oração. Ele está em Jerusalém. Está em uma das festas. E ali, depois o que acontece? De madrugada voltou de novo ao templo. Mais que de madrugada, o correto seria ao amanhecer. Devemos de entender aqui a localidade. Primeira coisa, esse texto muitos estudiosos bíblicos dizem ser mais de Lucas do que de João, e que está aqui porque não queriam acolher no Evangelho de Lucas, porque a linguagem é a mesma linguagem da misericórdia que escutamos nas últimas semanas. E com isso, o Evangelho de hoje se encaixou em João, porque teriam excluído do Evangelho de Lucas. Mas, para fora disso, compreendamos a localização do que está acontecendo. Jesus se retira em oração durante a noite. Ao amanhecer, retorna ao templo. O Monte, justamente das Oliveiras, fica de frente à esplanada do templo, à construção do templo, a oriente. E aqui tem um indicativo daquilo que vai acontecer na situação que segue também. Ali nasce o sol. Então, Jesus, ao amanhecer, ao início da manhã, vai ao templo. É a luz que vem iluminar o templo. Como o sol nascendo ilumina o dia, Jesus desce para iluminar o templo, para iluminar aqueles que ali estão, para mostrar a verdadeira luz e graça de Deus. Compreendido isso, continuemos o texto. Todo o povo se reuniu em volta dele. Muitos sabiam que Jesus estava ali. E ali, ao templo, pelas festas, iam muitos rabinos conhecidos, como se fosse, digamos hoje, um padre conhecido nas mídias, de sucesso, um grande intelectual ou famoso. Então os rabinos estavam ali e as multidões se sentavam ao redor para escutar seus ensinamentos. A mesma coisa fizeram com Jesus, que é um desconhecido. É um rabi simples, desconhecido, não tem sua sinagoga. E o que faz Jesus? Sentando-se, começou a ensiná-los. Ele senta como um mestre. Hoje nós fazemos o contrário numa missa. O padre que ensina está de pé e o povo sentado. No tempo de Jesus era quem ensinava sentava e o povo ficava em pé. Então Jesus senta para ensinar. Jesus mostra que vai ensinar algo importante, porque quando se sentava, quer dizer o quê? Que aquilo que ele tinha a dizer deveria de ficar na memória da pessoa e não deveria de ser esquecido. Era algo muito importante. Sigamos.
Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Mestres da lei, os escribas, é a única vez que aparece no Evangelho de João. E os fariseus trazem uma mulher surpreendida em adultério diante de Jesus. Trazem uma pecadora. E aqui, mais do que ser uma mulher adúltera, é qualquer pecador que pode também ser colocado neste lugar, diante de toda essa situação. O fato ocorreu, sim, mas tem a dizer também a todos os pecadores. E o que acontece? Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Eles já sabem a resposta. Eles sabem a lei de Moisés. Já estão dizendo a Jesus a resposta que querem ter. Mas estão querendo colocar Jesus numa emboscada. E devemos de compreender aqui quais emboscadas estão querendo colocar Jesus. Por quê? Ele se demonstra um rabi misericordioso, pai amoroso, fala do pai com amor. Se ele diz, cumpra-se a lei porque esta é a lei, ele não é misericordioso. Então está seguindo a lei de Moisés, mas está desobedecendo aos romanos, porque só pode matar alguém se os romanos liberam. Então, Jesus sofre as consequências. Se ele dissesse, não se deve de cumprir a lei, ele está contra a lei de Moisés, e é ele que deve de ser lapidado. Então, Jesus age aqui com muita sabedoria. E até há uma outra coisa que querem aqui fazer com Jesus, mas recordemos, o Evangelho de João sempre nos diz, não era a hora. Ainda não era a hora de Jesus morrer. Havia ao início do templo, de frente à primeira porta, um tribunal, com 23 juízes, que é como se fosse uma segunda corte aqui na nossa nação. Cada sinagoga nas suas cidades tinha um tribunal, que podia decretar alguma coisa. Mas, quando era um caso mais complexo, ia-se a Jerusalém. Ali, diante desses 23 juízes, se decidia. Também, diante do pórtico das mulheres, havia um segundo tribunal com 23 juízes também. E ao lado do templo, para quem olha à direita, existia o sinédrio, onde Jesus vai ser condenado, com um sumo sacerdote como chefe e 71 anciãos que julgavam. Então ali está o julgamento de Jesus. Jesus está ao pórtico de Salomão, à direita, quase de frente com o sinédrio. E se ele dissesse qualquer coisa, levemos ao sinédrio, condenemo-los. Sabemos que Jesus estava incomodando com tudo aquilo que ensinava. E diante de tudo isso que podia acontecer, questionam Jesus da lei de Moisés que eles já sabiam, e vamos ver também algumas outras coisas mais adiante, retornando a estes trechos do texto. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Jesus se inclina. Ou seja, Jesus se levantou e se inclinou e começou a escrever com o dedo no chão. Devemos de ter claro. São Jerônimo vai dizer que Jesus começou a escrever os pecados de todos eles. Seria um pouco difícil. Por quê? Porque a esplanada do templo era toda de pedra. Então, o que poderia ter ali era poeira, não terra. Jesus está escrevendo como uma criança no chão. Como se sentisse vergonha alheia daquilo que estão fazendo eles. Tivesse vergonha. Conseguiram constranger ao próprio Deus, querendo que ele tomasse uma posição de condenar à morte aquela mulher. Estão constrangendo Jesus. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse... Aliás, voltemos antes. Moisés mandou... Que dizes? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Então Jesus inclinou-se e escreveu com o dedo no chão, que era pedra. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mais uma vez, Jesus escreve no chão. O que quer dizer? Qual é o significado dessas duas vezes?
há uma coisa que simboliza aqui. As 2 subidas e descidas de Moisés do monte. Como se Jesus dissesse: vocês, fariseus, que são tão estudiosos e escribas, não recordam que vossos pais não obedeceram à lei de Moisés como deveriam? E que Moisés teve que uma segunda vez, pedindo, intercedendo pelo povo, na primeira vez já, intercedendo pelo povo, para que o Senhor o salvasse, fez uma segunda aliança com Deus? Se esqueceram disso? Que vocês não foram fiéis à lei? 2 vezes, 2 alianças. E ainda, escrevendo na pedra, significa o quê? As tábuas da lei, as primeiras tábuas que o Senhor escreveu. Então, não sabemos o que Jesus escreveu. A única vez no Evangelho que fala que Jesus escreveu. Jesus fazia sinais no chão, recordando-os de tal fato. E o que ele disse? Vamos entender mais adiante ainda. Porém, ele disse: quem não tem nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Estavam como uma multidão em cima de Jesus e da pecadora, os fariseus e os escribas. E Jesus fala: um por vez atira a pedra. Não todo mundo junto de uma vez. Um por vez. Entendemos agora? O primeiro que não tem pecado, pegue a pedra e atire. Jesus lhes recordou de seus pecados. E vamos compreender o silêncio constrangedor de Jesus também mais adiante na nossa meditação. Ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Porque, com certeza, compreenderam melhor aquilo que Jesus queria dizer-lhes e se arrependeram. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Jesus está sozinho com ela, mas no meio do povo. É como se no meio de todo mundo, Jesus enxergasse somente ela e ela Jesus. E o que acontece? Então Jesus se levantou e disse: mulher, aqui Jesus está mais uma vez sentado. Eleva o seu olhar, como quem está abaixado, servindo, quinta-feira santa, lava pés. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Jesus aqui restitui a identidade dela, a chama de mulher. Não de pecadora, não de adúltera. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Jesus não condena a mulher. Entendamos bem. Não te condeno, a você. Podes ir. Podes ir quer dizer o quê? Recomeça o teu caminho, caminha. Levanta, começa a tua vida. E de agora em diante, não peques mais. De agora em diante, não peques mais. Condena o pecado dela. Não condena ela, mas condena o seu pecado. E muita gente pega esse texto para dizer, desde a época de Santo Agostinho, porque no comentário de Agostinho ele já diz isso, que muitos querem interpretar, vai em paz. Não, Jesus condena o pecado. Diz a ela que não torne mais a pecar. E vemos um antes e um depois de Cristo na vida dessa mulher. Antes no pecado, depois com a graça, como veremos também isso em São Paulo na segunda leitura. Mas aprofundemos ainda mais o texto de hoje. Nós devemos de ter presente algumas coisas. Jesus fica a favor da misericórdia contra a lei, ou da lei contra a misericórdia. É isso que os fariseus e mestres da lei queriam. Ele mostra que elas se complementam. Misericórdia e lei caminham juntas. Elas andam juntas. A aplicação rigorosa da lei deve de começar por si mesmo. O acusador se torna acusado. Nós devemos de aplicar a lei para nós. Qual é o problema? Nós aplicamos a lei para os outros. Para nós somos condescendentes. Não, espera, não é bem assim. Olha, não. O primeiro que nós devemos de cobrar a vivência da lei, dos mandamentos de Deus, somos eu e você. Não somente os outros. Olha fulano, beltrano, cicrano, e você. Você tem que se tornar também
um réu, um acusado, e recordar que a lei mata, ou melhor, a letra mata, e se vivemos a lei somente na letra, também nós morremos. Por quê? Porque também nós pecamos. Nenhum de nós somos santos. De quem se acha santo, cuidado. Muito cuidado. Devemos de também ver e nos questionar, diante do Evangelho, se somos Jesus ou se somos os fariseus e mestres da lei. Se somos misericordiosos e aplicamos a lei com misericórdia, ou se somos rigoristas. E já vamos entender com uma frase belíssima esse significado na fé cristã. Continuemos. Nós vimos a questão do tribunal, como havia dito, do sinédrio que decidia sobre vida e morte. O adultério era só uma desculpa para afrontar a imagem do Deus que Jesus mostrava. Era só uma desculpa para esses mestres da lei. E eles querem tornar a Jesus réu de morte, ou pela lei de Moisés, como meditamos, ou pela lei romana. De um dos dois modos, eles queriam fazer com Jesus, como vão fazer de fato, na paixão do Senhor. A lei, porém, de apedrejar uma adúltera, a pena capital, já não era aplicada. Raramente era aplicada, porque existia até um dito da Mishnah que dizia que se um tribunal condenasse alguém à morte em 70 anos, era um tribunal muito rigoroso. Ou seja, não eram aplicadas penas assim. Eram muito raras as ocasiões. Se recebia provavelmente um grande castigo, mas não a pena capital. Porém, aqui, aquilo que querem fazer com a mulher indica a gravidade do mal que ela praticou. E veremos mais adiante a gravidade que também nós podemos praticar. Jesus, diante de tudo isso, quer salvar tanto a mulher quanto os seus acusadores. Jesus não quer perder a ninguém. Quer se esforçar em salvar a ambos. E tendo diante disso, da resposta que Jesus vai dar, nós devemos de ter presente para se acusar alguém a ser apedrejado num caso de adultério, deveriam de ter 2 testemunhas. E também, quem a pegou em flagrante? Fui eu que vi saindo da casa de fulano ou fulana saindo da casa dele? Não se apresentam aqui as testemunhas. Como se pode acusar alguém de forma injusta? Parece tribunal de certos países. Não sabemos quais, não? De forma injusta querem acusá-la. E o que fazem com ela? Como se sentiu o marido dela? Não sabemos. E o primeiro que deveria apedrejar é aquele que sofreu as consequências do adultério, ou seja, o marido, nesse caso. E também quem esteve no adultério com ela deveria também de ser apedrejado, mas fugiu. Continuemos com o gesto de escrever no chão. E o silêncio. Jesus dá um tempo para que eles possam refletir, que são responsáveis do que fazem. Jesus, durante a noite, rezava. Eles foram caçar a vida dos outros para condenar. Não estavam em intimidade com Deus. Faz refletir que eles são responsáveis da morte a qual eles estão condenando esta mulher. Como se Jesus, no silêncio, dissesse: o que te levou a trazer ela aqui? A cada um. E como dissesse também a nós, porque vamos ver que isso pode ocorrer também conosco. Cuidado, hein? O que te levou a trazer ela aqui? Ela fez mal a si mesma, ao marido, à família e até a outras famílias e outras pessoas. Trazendo ela aqui, pensou em fazer o bem a ela? Em ajudá-la a se recuperar? Ou, assim, com esse comportamento, não acrescentou mais mal, aquele mal que ela mesma fez a si? Como está revoltado com ela que não te fez mal algum?
Se pensa o motivo que te trouxe aqui, talvez te envergonhe do que fez. Esta poderia ser a mentalidade daquilo que estava passando com eles, do silêncio ensurdecedor de Jesus. Nós, com as pessoas que apontamos o dedo, que acusamos e que humilhamos porque nos sentimos melhores do que elas, não porque temos... Nós realmente queremos ajudá-las a mudar de vida e a se salvar? Ou queremos fazer mais mal ao mal que a pessoa já está fazendo e sofrendo por si só? Infelizmente, muitos cristãos, e aqui digo com conhecimento de causa, só querem fazer mal a um mal que a pessoa já está passando. Não querem ajudá-la. Imagine a vergonha. Ela já foi encontrada em adultério, arrastada até diante de Jesus, colocada no meio das pessoas para ser julgada por Jesus, e não porque querem salvá-la, simplesmente porque se acham melhores do que ela. E acrescentaram à vida dela um mal maior. Mas tenhamos presente aqui uma outra coisa. Que horas que a graça de Deus agiu na vida dessa mulher? Me responde. Na hora que Jesus diz, vai e não peques mais? Não, errou. A graça de Deus começou a agir desde o flagrante que ela passou. Porque com a humilhação ela se deixou questionar. Vivia o pecado no escondido. Nós devemos de ter consciência que benditos são aqueles que se pegam antes no flagrante. E não é só nesse pecado, em todos os pecados que podemos cometer. Bendita a nossa consciência quando nos pega em flagrante. Meu Deus, por que eu estou querendo fazer isso, mas isso é errado? Por quê? Porque ali nos deixamos transformar pela graça se voltamos atrás. O pior é se somos pegos no flagrante pelos demais. Porque hoje, os homens, em geral, a humanidade, faz, ai não, ai o padre não está vendo, fulano não está vendo, meu marido não está vendo, ai não, é só isso daqui. E corremos riscos inimagináveis, passando até por perigos em grandes cidades para viver ocasiões de pecado. E ninguém vai ver isso. Às vezes é nesse momento em que alguém te pega no flagrante que Deus pode agir na tua vida. Quando você se envergonha e se arrepende, ali começou a graça de Deus a agir no coração dessa mulher. Pela vergonha. Em algumas ocasiões vai acontecer isso. Ou ainda, em situações difíceis que vamos passar na nossa família. Nossa, mas eu rezo tanto e aconteceu isso com meu filho, minha filha, meu marido, não sei quem e tal. Tá preso, aconteceu tal coisa. Talvez essa situação foi por causa da tua aliança com Deus. Deus permitiu para que essa pessoa se converta. Compreenda. A vergonha, a situação de humilhação foi permissiva para que a pessoa desperte e se converta. E nós temos convicção disso. Temos nos descoberto em flagrante antes de que alguém descubra e sejamos expostos a uma situação vexaminosa. E devemos de compreender que a nossa situação, a nossa existência é de um flagrante contínuo. Deus nos enxerga o tempo todo. E diz as Escrituras, nos Provérbios, que o justo peca 7 vezes ao dia. Então nenhum de nós está exímio de pecado. Porém o justo se arrepende, se converte e continua a vida na graça. O pecador não. O pecador não. E é essa a diferença que Jesus também mostra aqui. Sigamos ainda a meditação. Jesus quer demonstrar que se a solução do mal é eliminar aquele que faz, muito cuidado. Porque até nós somos pecadores. Assim, também deveríamos de ser eliminados da mesma forma que a outra pessoa. E, ao dizer dessa questão da mulher e tudo mais, em expor em praça pública, cuidado com a língua, em especial a língua, porque muitas vezes falamos da vida dos outros para ajudar ou fazer fofoca, difamar e destruir ainda mais a vida da pessoa, expondo em praça pública e deixando ela numa vergonha terrível. Já não basta o sofrimento que talvez a pessoa já esteja tendo com aquilo que está fazendo de errado?
Nós falamos dessa pessoa diante de Deus e dos irmãos de que forma? Querendo ajudá-la, salvá-la, convertê-la ou querendo destruí-la e humilhá-la porque nos sentimos melhores do que ela? Cuidado com a língua. Cuidado. Porque o que queremos fazer da vida pública do outro? E se um dia for com você, você ficará feliz se falarem de você a mesma coisa que você está falando da outra pessoa ou fazendo para outra pessoa, da vida dela? Se questione se você gostaria de tudo isso. Mais alguns aspectos para nós. O adultério, o que é? É somente um pecado contra o esposo ou a esposa? Não. É ausência de amor. Não é amor. Porque o adultério falta o amor e a fidelidade. Duas coisas. E o adultério aqui também significa dar as costas a Deus e voltar-se inteiramente para as criaturas. Então, se eu me questiono em você, será que nós não cometemos adultério na nossa relação com Deus? Quantas vezes damos as costas a Ele para viver as coisas de criaturas? Os pecados, os prazeres, o dinheiro, isso e aquilo, aquele outro, as diversões da vida. Aqui também está presente o adultério. Quem andou mal diante da situação da mulher, o melhor que tem é silenciar-se. Porque se defender ou falar outras coisas pode piorar ainda mais a situação, que foi aquilo que aconteceu com a mulher. Se silenciou, não sabia como agir diante de Jesus e diante de todas aquelas pessoas. E devemos de recordar que Deus é lento para a ira e grande no amor, mas para aqueles que se convertem. Jesus queria que todos aqueles que ali estavam vissem aquela mulher como ele via, como ele a enxergava. Por isso o silêncio. Por isso, não ser irado, mas sim amar, ter misericórdia. E recordo mais uma vez, Jesus manda que comece a apedrejar essa mulher quem não tem pecado. Todos são conscientes de que pecaram. E assim, um por um, vão deixando suas pedras e se afastando dali. Jesus a perdoa? Sim, a perdoa. Porque foi humilhada, reconheceu seu erro, reconheceu na situação em que ela se destruiu e destruiu a tantos. E agora Jesus a perdoa, mas a fim de que deixe de pecar. E é assim que Jesus perdoa cada um de nós. É um perdão gratuito, desde que eu e você nos esforcemos em lutar contra o pecado. Caso contrário, como podemos receber o perdão? E devemos de reconhecer que, diferente dos homens, Deus não acoberta o pecado. Ele expõe. Basta olhar a Bíblia. Lá está o pecado de Judas, o pecado de Salomão, o pecado de Davi, o pecado de alguns profetas. Todos os pecados estão expostos na Bíblia. Deus expõe os pecados. Ele não esconde. Ele não acoberta. Então nós devemos de abandonar os pecados e viver a vida da graça. E é isso que estamos fazendo. E agora gostaria de também recordar que aquilo que fizeram com essa mulher é algo que algumas vezes nós temos. Um sentimento mentiroso e infantil de quem finge ter uma santidade que não tem. Que é melhor do que o outro, mas não é. Cuidado. Podemos julgar o pecado, mas amar o pecador. Mas ajudar o pecador a se converter, não para expô-lo em praça pública, para destruir sua vida ou persegui-lo. Isso deve de estar consciente para cada um de nós. Uma frase belíssima que devemos de ter para encerrarmos o Evangelho e entrarmos agora na segunda leitura é que a Igreja é intransigente quanto aos princípios, porque ela crê
mas tolerante com as pessoas e cada caso que aparece diante dela. Já o mundo é tolerante com os princípios porque não tem fé. Porém, é intolerante com as pessoas porque o mundo não ama ninguém. Não ama. E nós queremos viver nos princípios intolerantes da Igreja, mas debaixo da misericórdia, onde é olhado caso por caso e o Senhor nos ajuda a converter a vida? Ou queremos viver nos princípios tolerantes do mundo, que depois te apontarão o dedo na cara e te acusarão e te mandarão à morte? A escolha é de cada um. E encerremos agora com a segunda leitura. Uma vida antes de Cristo, outra depois de Cristo, como a mulher, São Paulo. Na verdade, irmãos, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Tudo é uma perda. Os prazeres, as alegrias dessa vida, as diversões, o dinheiro, tudo é uma perda. E o que é conhecer Jesus? É ter intimidade com o Senhor. É ser amigo de Jesus, é conviver com Ele. É isso que São Paulo está dizendo aqui. Para mim vale mais ter intimidade, amizade com o Senhor, viver com Ele, do que as coisas deste mundo. Tudo o resto é perda, não tem valor. E continua ele. Por causa dele eu perdi tudo. Ele perdeu tudo e não se arrepende? São Paulo está falando sem pena, sem arrependimento algum, de ter deixado a vida que tinha para trás e ter assumido uma nova vida com Cristo, olhando para frente, para o futuro, para a salvação que o espera. Considero tudo como lixo. Mais uma vez, São Paulo, tudo nessa vida é lixo, para ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Então, Paulo considera tudo como perda, como lixo. São Paulo perdeu, por causa de Jesus, tudo e todos. A chance de ser um grande rabino, de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ter fama, de ter dinheiro, perdeu tudo e todos. Sua família o abandonou, seus amigos da época que servia justamente ao judaísmo o abandonaram. Tudo ele perdeu, tudo e todos. Mas se sente alegre porque tudo isso é lixo. Tudo que não seja, que me leve à fé em Cristo, à salvação eterna, é lixo. Os títulos, tudo. Esta consiste em conhecer a Cristo, a amizade com Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte. São Paulo fala em viver antes a questão da fé, viver a justiça por meio da fé, ou seja, crer e viver os ensinamentos de Jesus, e aqui no que segue, ele fala o quê? Tornando-me semelhante nele na sua morte. Em quê? Participando com tudo aquilo que eu sofro, que eu perco, com tudo aquilo que acontece na minha vida, eu morro com Cristo para que Ele viva em mim. Para ver se alcanço a ressurreição dos mortos, a vida eterna. É necessário morrermos para que Cristo viva em nós, como o próprio Paulo diz. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito. Nos remete à primeira leitura. Está em ato a nova criação, está em ato a vida nova, o novo êxodo, a nova Páscoa que vamos viver, como diz São Paulo. Mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Agora ele faz o quê? Uma luta ascética, uma corrida sobrenatural. Ele vai viver, comparando de forma expressiva com a corrida, ele necessita se esforçar para viver a santidade em Jesus, como todos nós. E segue. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Ou seja, me esforço,
faço todo o necessário da vida ascética para alcançar a santidade e assim entrar um dia na ressurreição dos mortos, na glória de Cristo Jesus. Eu e você, depois de tudo aquilo que passamos durante estas 5 semanas de Quaresma, também estamos assim, com ânimo, preparados para vivenciar a Páscoa, para vivenciar a Semana Santa, em recolhimento, em tempo de graça, vivendo esta expectativa de chegarmos ao céu com uma vida vivida na fé em Cristo Jesus, nos seus ensinamentos, na santidade que Ele nos pede? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos plenamente a nossa fé em Jesus, praticando suas obras, abandonando a vida passada, vivendo cada vez mais a santidade e os seus ensinamentos, para que assim, caminhando naquilo que Cristo nos ensina e que o Espírito Santo nos inspira, possamos um dia alcançar a meta da nossa salvação, a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo a todos.